Jesus para todos os irmãos, amém? Glória a Deus, né? Passei essa manhã, irmãos, para agradecer a Deus, né? Por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor tem nos sustentado, tem nos levantado, glória a Deus, aleluia. Bendito seja louvado o nome do Senhor Jesus. Sou grata a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele fez pela minha vida, por tudo que Ele fez pela minha família. Sou grata a Deus por tudo, né? Louvamos ao Senhor todos os dias, exaltamos o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel para cumprir nas nossas vidas. Nesta manhã, irmãos, eu quero deixar uma demonstração de João 13:15, que a palavra do Senhor diz assim: Jesus mostrou como se deve viver. Jesus, ele providenciou para que os discípulos aprendessem a sua maneira de viver diante de Deus e dos homens. Ele reconhecia que não bastava atrair pessoas, mas sua comunhão espiritual e seus discípulos precisavam saber como a experiência de conviver com o Mestre deveria ser conservada, compartilhada, assim perpetuada por meio de evangelismo. É claro que, tecnicamente falando, a vida precede a ação, mas sob um ponto de vista absolutamente prático, vivemos pelo que fizemos para que uma pessoa se desenvolva fisicamente. Ela precisa respirar, irmãos. Precisamos respirar. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja louvado o nome do Senhor. Comer, fazer exercícios, trabalhar normalmente. Quando alguma dessas funções é negligenciada, a vida deixa de existir. Porque isso que é o esforço de Jesus para fazer seus seguidores aprender o segredo da sua influência espiritual. Deve ser considerado um curso predeterminado de sua estratégia maior. E ele sabia o que é importante, o que era importante, né? Jesus sabia o que era importante, né? Para aquele povo, né, trabalhar no evangelismo. É preciso respirar, é preciso, né? Às vezes pessoas, né, esforça, tem que saber, irmão, até onde vai, até onde nós vamos fazer o nosso trabalho evangelismo, para que nós nos esforçamos muito, né? Porque esforçar quer dizer o seguinte, a gente vai até onde Deus quer que nós vamos, até onde Deus nos capacita a nos levar a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos fazer coisas, vamos supor, vamos visitar hoje 3, 4 casas. E às vezes nós não aguentamos fazer esse monte de visita tudo num dia só. Então nós temos que escolher um dia, faz 3 casas, outro dia a gente vai em outra casa, outro dia a gente vai aos poucos, né, trabalhando na seara do Senhor. Porque para nós não ficar tão cansados, né, o esforço, né, esforçar no nome do Senhor é muito bom. Mas Deus está falando aqui, né, que ele fala que, né, não deixar, que fala é preciso respirar, né, é preciso respirar também, comer e fazer exercício e trabalhar normalmente. Quando alguma dessas funções é negligenciada, a vida deixa de existir. E por isso que o esforço de Jesus é para fazer seus seguidores aprender o segredo da sua influência espiritual. Deve ser considerado um curso predeterminado da sua estratégia maior. E ele sabia o que era importante. Então Jesus sabia o que era importante a fazer, né? Nós também temos que colocar em prática também as orações. Nós vamos botar a oração em prática. O que é botar a oração em prática? Tomemos como exemplo a vida de oração de Jesus, sem dúvida. Não é por acaso que Jesus continuava permitir que os seus discípulos ouvissem conversando com Deus, Pai. Assim eles podiam, aleluia, glória a Deus. Bendito seja louvado o nome do Senhor. Peraí, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel.
e ver a força da oração na vida de Jesus. Embora não pudessem entender bem, mas tudo o que está acontecendo, perceberam que tal prática era parte do segredo de sua vida. Note que Jesus não forçou o discípulo a aceitar a lição. Jesus ele não forçou nenhum discípulo, né, irmão, a aceitar a lição ali, né? Pelo contrário, ele continuou orando. Olha como é que, olha que experiência, né? Então, ele não esforçou para aquelas pessoas aceitar a lição, pelo contrário, ele continuou orando até que os discípulos ficassem tão desejosos. As pessoas têm que sentir desejo a ponto de pedir ao mestre que ensinasse. É assim, irmão. É um trabalho, evangelismo é assim. A gente vai trabalhando, Deus vai aquecendo o coração daquelas pessoas para que eles venham a pedir, né, oração, para que eles venham a aquecer o coração deles, né, até eles que pedir, né, para ensinar, né, para ensinar a eles que estava fazendo. Aproveitando a oportunidade, quando era surgir, Jesus passou a ensinar os discípulos uma lição que seus corações já estavam prontos para assinalar. O mestre explicou-lhe alguns dos princípios mais fundamentais da oração. Antes de terminar de ministrar, ilustrou o que queria dizer, repartindo diante deles uma oração modelo. Lá em Lucas 11, Mateus 6, 9, 13, alguém poderia dizer que aquela prática estava abaixo das capacidades daqueles discípulos? A ideia de ser necessário colocar a palavra em seus lábios para induzir-nos a orar? Mas Jesus não trataria um assunto tão importante com negligência. De fato, esses metádolos básicos de ensino costumam ser necessários para que as pessoas sejam iniciadas na disciplina da oração, porém sem se importar com o preço que teria que pagar. Jesus estava determinado a ensinar bem essa lição. Jesus ele estava destinado a ensinar, né, aquele povo a lição que é a oração, né? A partir dali, Jesus se enfatizou várias vezes a importância da vida da oração nas conversas com os discípulos, ampliando aos poucos seus significados, a sua aplicação, e medida que eles mostram a ponto de compreender a realidade mais profunda do Espírito. Tratava-se de uma parte indispensável do treinamento e os apóstolos, por sua vez, deveria transmitir aquelas verdades a outras pessoas. E umas coisas é certa, e não sei que eles assinalar, mas sem significado a oração aprendessem a colocá-lo em prática de forma regular, as suas vidas não produziriam muitos frutos. Usando escrituras, outros aspectos da vida de Jesus que ficou bastante claro diante dos seus discípulos foi a importância da utilidade das escrituras, né, da escritura sagrada. Isso é evidenciava tanto na manutenção da sua devoção pessoal quanto na hora de ganhar pessoas para o reino de Jesus. Jesus fazia o possível para conversar com seus seguidores da importância de algumas passagens da Bíblia e nunca deixou de fazer uso da escritura das suas conversas com tais eles ao todo há pelo menos 66 referências no artigo do testamento em seus diálogos com os discípulos.
registrado nos evangelhos, isso e sem contar com as mais de 90 ilusão aos artigos do testamento nas conversas que teve com outras pessoas. Irmãos, até aqui eu deixo essa palavra, né, esse texto, né, que o Senhor me deu nessa manhã, a demonstração de João 13,15, né, que eu li aqui, que Jesus mostrou como se deve viver, né, como se deve viver. Então tá aqui uma experiência do trabalho evangelismo. Eu gosto de estudar esse livro aqui, porque esse livro aqui, irmãos, dá pra gente aprender bem, aprende bem. Dá pra gente aprender bem, detalhado aqui. Se a gente for ler detalhado aqui, a gente vai aprender muito com Jesus. Aí Jesus, né, ele vai mostrar como deve trabalhar no evangelismo, quais são as palavras certas de usar, como devemos expressar para as pessoas, como devemos ganhar alma para Jesus. Então, é muito importante que nós esteja sempre lendo a palavra do Senhor, sempre nos botando em prática os planos de Deus, né? Aqui esse trabalho aqui é plano do mestre de evangelismo. Então eu gosto muito desse livro e há tanto tempinho que eu não pego ele mais. Ele é discipulado, né? É um livro discipulado. Então eu gosto muito de ler esse livro. Cada vez mais que nós lemos, nós aprendemos mais a trabalhar no trabalho evangelismo. Então, o trabalho evangelismo é tudo isso que eu acabei de deixar aqui, né? São os planos que Deus tem, né, para nossas vidas, para que nós venha continuar, vamos fazer o trabalho evangelismo, que é muito bom trabalhar na seara do Senhor. Eu já tenho muitos anos, né, que eu trabalho no trabalho evangelismo, né? E assim, eu tô aprendendo mais e mais com outros irmãos, né? Porque cada vez mais que você conversa com alguém, sai, você aprende a entender mais o que é trabalho evangelismo. E eu, a paz dos 10 anos, irmãos, eu trabalhando no trabalho evangelismo, eu aprendi muito com Deus, aprendi mesmo. Teve umas etapas da minha vida que eu passei por umas grandes decepções, umas grandes lutas, né? Mas isso aí faz parte das nossas vidas, faz parte, né? Então, Deus ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para cada um de nós. E que nós não vamos ficar só aqui, irmãos, que nós vamos trabalhar para Jesus mesmo, ganhar alma para Jesus, buscar alma para Jesus, né? Que uma alma para Jesus tem muito valor. E se nós soubéssemos o valor que tem uma alma para Jesus, irmãos, nós não ficaria de braço cruzado, nós sairia da nossa casa todos os dias e todos os dias a gente ia ali fazer uma visita a alguém, fazer uma visita àquele que está doente, àquele que está enfermo, né? Então é importante que nós vamos trabalhar, né? É importante que agora vamos aprender mais com Jesus, cada vez mais a gente vai aprender mais com Jesus, e que nós vamos ficar só aqui, não, nós vamos trabalhar na seara do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E Deus possa falar em cada coração, né? Dessa palavra, né? Através desse contexto aqui que eu acabei de deixar. Que Deus nos abençoe, que Deus cada vez venha cuidar de nós, cuida da nossa família, do nosso povo, dos missionários, evangelistas, dos presbíteros, obreiros, também diaconisa, dos pastores, né? E Deus vem abençoar também a questão de estar trabalhando na seara do Senhor. É importante, irmão, trabalhar na obra do Senhor. Nossa, como eu queria muito, irmão. A minha vontade que eu tenho é de ir para longe, é de viajar o mundo para a obra do Senhor. Mas eu estou esperando no Senhor, porque eu creio. Deus ainda vai preparar esse dia para mim. Deus ainda vai preparar. Eu creio. Eu tenho essa saudade, uma saudade imensa de sair para fazer a obra fora daqui. Eu já fui em vários lugares, mas não é lugar longe. São lugares perto, tipo Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Esses lugares aí, por aí tudo eu já fui, né? Montanha, é lugar perto. Eu já fui por muitos lugares aí por aí afora. Paulista,
muitos lugares eu já fui, mas eu gostaria de ir bem para longe, eu gostaria de ir mais além, né? Se Deus, se Deus me der essa chance, a oportunidade de ir mais além, daqui para longe, fazer a obra do Senhor, irmão, eu vou me preparar cada vez mais para que eu possa ir para outros lugares, porque Deus, ele tem um plano na minha vida para me viajar para outra cidade. E eu creio que no tempo certo de Deus, o Senhor vai me levar para esses lugares. Eu creio. E eu creio que todos aqueles que têm promessa de Deus, né? E tem vontade, irmão, de fazer a obra de Deus, eu creio que Deus vai preparar, né? Nós vamos orar, confiar no Senhor, que Deus vai preparar o dia certo para que nós podemos estar, não aqui dentro de São Mateus, mas sim em outros lugares aí, na obra do Senhor e fazendo a obra do Senhor, como Deus permitir, né? Se Deus permitir, né? Porque Jesus também está às portas, está voltando, né, irmãos? Né? Tempo foi parado, não. É tempo mesmo de pregar o evangelho a toda criatura. É tempo mesmo de correr atrás, né? Então, que não fica só nessas palavras, que Deus abençoe vocês, abençoe todas as missionárias, os pastores, obreiro, os missionários que estão aí fazendo a obra do Senhor. E que nós continuamos orando um pelos outros para que Deus venha abençoar poderosamente. Eu agradeço a Deus pela vida da igreja, né? Que Deus abençoe toda a igreja, Ciclo de Oração, Vale dos Lírios, todos os pessoal que oraram por mim, né, irmão? Estou de pé porque através da oração é a chave da vitória. Estou de pé porque eu creio que a oração é a chave da vitória. Todos oraram por mim, outras igrejas também oraram por mim. Então a gente tem aquela confiança no nosso Deus verdadeiro e fiel. Então Deus é fiel para cumprir na vida de cada um de nós. Então que nós vamos prevalecer orando um pelos outros. E eu creio. Deus tem promessa para nossas vidas e Ele cumpre. Mas nós também tem que querer, né, irmãos? Se nós não querer, então aí a promessa vem e volta. E nós não fazemos nada. Então vamos aproveitar a oportunidade, pegar o que Deus colocou nas suas mãos e vamos pegar a palavra do Senhor. Amém? Glória.